de volta aqui pra gente comentar esse penúltimo episódio aí do Estrela da Casa. Penúltimo mesmo, que foi basicamente ali uma entrevista falando dos últimos momentos deles dentro da casa. Últimos momentos mesmo, gente, porque de fato não aconteceu nada de interessante ali no programa, nada, absolutamente nada de interessante, de conteúdo ali relevante pra gente falar pra vocês, tá? Hoje, basicamente, o que foi que aconteceu? Do que a gente viu, tá? Do que eu vi lá no 24 Horas, lá na Globoplay. Ontem, quando eles voltaram ali da batalha, desde quando o menino ganhou, né? O Matheus e a Lady ganharam ali a batalha e tal. Basicamente, eles só foram dormir. E aí, hoje de manhã, eles tiveram o café do Hitmaker, aquele que toda semana tinha na segunda-feira. Aí, depois disso, eles só tiveram os ensaios. Amanhã eles vão apresentar 2 músicas, né? São 2. Eu tinha imaginado que seria uma. Então eles vão apresentar 2 músicas amanhã, cada um deles. Então vai ser uma final um pouquinho longa. Só que assim, as músicas são bem pequenas, né? No geral, eles só deixam cantar 2 minutos de cada música. Então, tipo, não vai ser, nossa, também tão longa assim. Mas eles vão ter uma final ali pra cantar essas músicas. Vão ter, assim, os ensaios pra isso. Então foi só isso que a gente viu hoje no 24 Horas. Então eles nem mostram esses ensaios, porque afinal isso aí é só mesmo para quem tá querendo ver como é o processo deles e tal. Porque de resto realmente não teve muita coisa. Então eles só fizeram essa entrevista mesmo para falar como é que foi aí a trajetória deles no programa. E foi bem interessante, inclusive, a trajetória deles ali, né? E sim, gente, o programa todo durou quase 2 horas, tá? Pra quem tava assistindo na Globo, durou 40 minutos. Mas pra quem tava assistindo ali na Globoplay, durou muito mais do que 40 minutos, tá? Foi assim, eu tava gravando, porque afinal eu revejo depois as imagens pra tirar algumas dúvidas do que ficou ali, do que eu escrevi no roteiro, obviamente. Então eu tenho que rever. E aí eu preciso gravar. E aí quando eu revejo, eu calculo, vejo o tempo ali, ficou mais ou menos em 1h30. 90 minutos de entrevista ali, revendo a trajetória deles e tal. Foi bem interessante, eu achei interessante esse formato aí, cara a cara com a Ana Clara. Deveriam, inclusive, dar um formato de talk show pra ela com esse nome. Porque, olha, ela é boa em entrevistar, né? Ela é boa em fazer essas coisas. O que ela fez hoje foi basicamente o que ela fazia na final do BBB. Lembra lá na final do BBB, nas finais do BBB? Ela fazia isso muito bem, inclusive, lá nas finais do BBB. Aliás, nas eliminações do BBB até 2021, ela fazia muito bem. Então ela soube trazer aquele espírito de volta e comandou muito bem o programa. Vamos lá dar uma olhada, eu vou trazer alguns destaques, gente, porque foi muita coisa que eles falaram ali, muita coisa que ela perguntou pra eles, tá? E não vai ter como eu lembrar de tudo, não tem como falar de tudo, tá? Mas tem como a gente lembrar dos destaques. Então ela já começou o programa justamente relembrando aí como o Matheus e a Lady continuaram no jogo, continuaram no programa, como eles foram recebidos ali pelo Luca e pela Una. E aí, como eles ficaram felizes em ver o quadro de finalistas. Enquanto eles estavam lá na batalha, a produção mudou e colocou ali finalistas com as estrelas de cada um. E eles tinham que colocar na ordem que cada um se tornou finalista. Luca primeiro, Una segundo, Matheus terceiro e Lady quarto. Foi bem interessante, tá? Eu achei bem interessante a ordem como eles colocaram aí. E aí entrou a Ana Clara falando ali sobre a trajetória de cada um. Estavam lá no palco, uma entrevista, um talk show, falando de toda a trajetória deles, contando essas histórias, toda essa trajetória,
interessante ali, né? Vamos ver aqui alguns momentos, né? Já começou com a Lady, justamente por ser a ordem alfabética. Falou com todos eles lá e tal, falou também que já estava funcionando ali a votação e tal, e a Lady foi a primeira. Inclusive mostraram aí a evolução dela, mostraram aí os preparadores ali do programa falando da evolução dela, do quanto ela melhorou ao longo da trajetória dela por lá e tal, e fizeram essa mesma pergunta para ela, o quanto ela sentiu que ela melhorou ao longo do programa. E ela respondeu que sim, ela sentiu que como cantora evangélica, cantora gospel, ela sentiu que ela melhorou bastante ao longo de todo o programa, que sim, ela tem isso como uma missão, sim, a música, mas ao mesmo tempo ela tinha aquela coisa muito ainda enferrujada, de que ela só tinha que cantar de olhos fechados, de que ela só tinha que sentir ali, que ela não tinha que olhar para o público, que ela não tinha que usar esses recursos que normalmente artistas precisam usar para encantar o público. Então ela disse que isso foi uma das coisas que ela aprendeu no programa, que não há nada de errado, inclusive, em usar esses recursos, que não há nada de errado em aprender como conquistar o público através disso. Então ela falou que essa é uma das maiores lições que ela aprendeu no programa. Inclusive eu acho que esse é um dos maiores legados que o programa vai deixar também para ela. Que mesmo cantando música gospel, ela pode sim usar esses recursos que são clássicos para qualquer artista, qualquer tipo de música que se cante, qualquer tipo de arte que se faça. Você precisa ainda ser capaz de emocionar o seu público e você ainda precisa ser capaz de ter um contato com ele diretamente. E isso aí foi algo que a Lady aprendeu. Isso foi realmente interessante, ela destacar isso aí. E a Ana Clara até falou, né? Através disso foi o que foi possível notar a grande diferença dela. E ela falou, né, como cantora evangélica, que o evangélico, que a música gospel, apesar de ter crescido bastante no Brasil, ainda não é uma música que tem grande visibilidade. Mas, ao mesmo tempo, ela disse assim que esperava que ela tivesse sim apoio de músicos gospel, de cantores evangélicos no Brasil, que foi sim uma aposta de risco que ela fez no programa e que ela não imaginava que ela fosse tão longe. Ela disse que na cabeça dela ela ia ser eliminada logo na segunda semana, exatamente por causa da música gospel que ela cantava. E lembra para vocês que eu dizia, e eu falei para vocês inclusive aqui no Faro Pop, que eu imaginava que ela não fosse durar muito tempo exatamente por causa dela cantar a música gospel? Ela também acreditava na mesma coisa. Então, para mim foi uma surpresa quando ela foi ficando nas batalhas. Foi uma surpresa ver o quanto o público reagiu positivamente à Lady. Então foi uma surpresa para mim também. Porque, olha, comentando o reality show, acompanhando, cobrindo o reality show há tantos anos, esse tipo de música gospel e tal, ele não é o tipo de música que o público realmente curta. O Luca, eu sabia que ele ia longe, eu sabia que o Luca ia chegar na final, assim, só de olhar. No anúncio dele na televisão, quando eu vi assim o anúncio, a música dele, aquela música Vinho Rosé, que ele falava, a gente faz amor e muito mais, bem aquele ritmo bem legal e tal. Eu olhei para aquele rapaz e disse, ele vai para a final. Só de olhar para ele eu sabia que ele ia para a final. Porque assim, é sertanejo, e sertanejo vende muito no Brasil. Agora, quando eu vi a Lady assim, eu fiquei imaginando, vai ser muito difícil a Lady chegar na final. Mas ela chegou e ela disse assim que nem ela imaginava que ela ia conseguir chegar lá. Foi muito bom ver a Lady chegar na final, gente. Foi muito bom. Eu me surpreendi positivamente com a Lady chegando na final. E aí foi a vez do Luca, né? O Luca vendo a trajetória dele. Inclusive mostraram aí o Nick, o pessoal do Quarto Laranja falando da voz dele, da potência da voz, do estilo dele, de como ele de fato chegou ali e já chegou arrebentando e tal. Mostrou ali os trechos das apresentações dele,
da evolução dele ali com o uso do microfone, que inclusive foi um dos grandes problemas dele ao longo da temporada, o uso do microfone, o uso ali do corpo, que ele ainda tinha que aprender a usar e tal. Então ele realmente teve uma grande evolução nesse sentido. E aí a Ana Clara até perguntou para ele, né, o que ele notou de diferença. Ele até falou que uma das coisas que foi de diferente, que ele percebeu, foi justamente isso. Que no começo ele era muito mais inseguro, que lá nos primeiros dias ele estava com um negócio que ele só sentia segurança se ele segurasse o microfone perto da boca. E hoje não, hoje ele diz que não precisa mais disso, que ele aprendeu a ter segurança, que ele aprendeu ali a entender que ele pode cantar ali com a potência da voz dele, usar o microfone direito, que muitas das coisas que ele aprendeu ali no programa ele vai levar para a vida dele, que isso não vai ficar só ali na coisa do programa. Enfim, ele falou uma série de coisas interessantes também sobre o programa. E ele falou que ele imaginou que ele também não fosse chegar tão longe. Ele disse que imaginou assim que toda vez que ele caísse na batalha, ele ia ser eliminado e tal, porque ele não imaginava que o público estava comprando, que estava gostando dele, que ele imaginava que ele fosse ser eliminado logo. Mas quando eu vi o anúncio dele na televisão, naquela quinta-feira, antes do programa começar, eu já disse, esse cara vai longe. Eu falei no vídeo aqui no canal, você pode dar uma olhada lá. Porque o cara canta sertanejo, cara. Sertanejo é um tipo de música que vai longe, é um tipo de música que vende no Brasil. Todas as regiões do Brasil ouvem sertanejo e tal, então eu já imaginava, esse cara vai longe. Só pelo jeitão dele, ele vai longe. E ele foi conquistando mesmo o público, até mesmo quem não gosta de sertanejo acabou sendo conquistado por ele, né? Então ele foi um dos maiores destaques, não só por causa da música sertaneja, mas também por causa disso. E aí também a Ana Clara perguntou para ele, tá, uma coisa que foi interessante sobre a primeira prova. Se de fato ele tinha feito na maldade a questão da urina. Eu acho que ela falou isso, gente, como foi muita informação, tá? Eu posso estar confundindo alguns momentos aqui, posso estar falando coisas que ela não perguntou na Globo, mas ela perguntou lá na Globoplay ou lá no Multishow, tá bom? Mas o que interessa é a informação, tá? Então ela perguntou para ele sobre esse momento aí e ele admitiu que naquele momento ele de fato confundiu as coisas. Que ele de fato ali foi na inocência, na cabeça dele, a regra era não pode ir no banheiro, mas ele podia urinar. Então ele foi na inocência, ele basicamente se urinou mesmo. Na inocência, ele não imaginava que uma coisa poderia levar a outra. E muita gente achou que ele foi soberbo por causa disso. Eu nunca interpretei o Luca como soberbo por causa disso, tá? Nunca. Eu sempre achei que ele de fato tinha sido muito na inocência, que ele realmente não tinha compreendido essa regra. E ele admitiu que ele não compreendeu e que ele foi muito mesmo na inocência. Aí depois ela perguntou pro Matheus, né? Falaram lá, mostraram a trajetória dele, mostraram ele ali nas primeiras apresentações. Você percebe que o Matheus, ele tem uma evolução bem pequena com relação ao que ele começou das primeiras apresentações. Inclusive, ela falou que ele foi um dos maiores recordistas de batalha e duelo dessa edição. Ele foi para quase todos. Foram 6 ao todo, né? O programa teve 7 semanas, ele foi em 6 semanas. Então o Matheus, ele foi praticamente em toda semana. E era para ele ter uma evolução muito grande com relação a isso, né? Ele teve sim uma evolução, obviamente. Não dá para dizer que o Matheus não evoluiu nessa parte. Ele evoluiu, mas a evolução dele é muito menor do que eu imaginava que fosse. Exatamente porque ele foi todas as semanas praticamente. E aí ele fala sobre isso, ele fala sobre como ele chegou ali no programa nos primeiros dias e como ele se vê hoje. Ele disse que o programa deu uma grande bagagem para ele, que ele no começo se sentia um artista inseguro, hoje ele se sente um artista mais seguro, que hoje ele aprendeu muitas técnicas aí de música e tal, porque o programa foi ensinando isso para ele. Ele aprendeu muita coisa sobre música e tal, porque o programa foi ensinando para ele.
mas também que ele aprendeu a expressão corporal, que o programa também ensinou isso para ele. Enfim, ele foi indo para esse lado. Disse também muitas das coisas que ele aprendeu no programa, ele vai levar isso aí para a vida. E aí mostraram lá aquela música que eles fizeram, aquele jingle lá sobre a Globo, né, que eles gravaram e tal. Eu não vi isso ainda na programação da Globo, tá, gente? Eu não vi ainda, tá? Porque, afinal, esses dias, por causa dessa cobertura de reality show da Fazenda e do próprio Estrela da Casa, eu ainda não tive tempo de ligar na TV aberta para ver outras coisas. Admito para vocês, tá? Porque realmente não tive tempo. Ou eu tô com a TV ligada no Estrela da Casa, ou eu tô com a TV ligada na Fazenda. Não, assim, não vi novela, não tive tempo para ver outros programas na Globo, não tive tempo ainda de ver outros programas em outras emissoras. Em praticamente nenhum horário do dia. Eu deixo a TV ligada 24 horas mesmo nesses programas. Então, assim, não vi mesmo se esse VT aí, se esses prints que eu mostrei desse VT aí, estão sendo exibidos na programação da Globo, tá? Não, eu realmente não vi. Não tive tempo ainda de ver. Acredito que eu vou ter mais tempo de ver depois que acabar o Estrela da Casa, que vai ficar só a Fazenda. E aí a Fazenda, digamos que tá um pouquinho mais leve. Leve assim, entre aspas, né? Porque eles estão dormindo mais cedo, eles estão dormindo 2 horas da manhã, então eles estão acordando 7, 8 horas da manhã, que é quando começa o trato dos animais. E aí é aquele horário que dá pra gente acompanhar mais o dia a dia deles lá na fazenda e tal. Então, como eles estão dormindo mais cedo, a gente acaba tendo mais tempo de acompanhar a programação de TV aberta e tal. Eu realmente só ligo na TV aberta na hora que o programa tá passando. Mas na hora, pelo menos hoje, tá? Na hora que eu vi, eu não vi essa chamada aí que a Globo mostrou pra eles lá dentro. Não vi, tá? Só vi aí o que eles mostraram aí. Aí depois mostraram a trajetória da Una. A trajetória da Una é uma das mais, que eu posso dizer para vocês, controversas. Porque a Una, ela tem uma certa evolução no programa, se nota que ela tem uma certa evolução. Você nota que a Una, de fato, ela tem uma melhora, sim, se nota que ela evoluiu muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, você nota que a Una, ela tem uma certa insegurança que ainda ela não mudou. Que ainda ela continua com a mesma insegurança de sempre, que ela ainda precisa mudar. A Lesha, inclusive, deu esse depoimento que deixou ela bastante emocionada. A Lesha falou que no Brasil ainda tem muito poucas mulheres que cantam música pop. E que a Una vai ser uma dessas que vai ser, e que ela espera que estejam ali lado a lado com ela, representando também essa música pop no Brasil. E de fato, tem muito poucos cantores pop no Brasil hoje, mulheres. Tirando aí a Lesha, a Anitta, a maior parte a Ivete Sangalo, Cláudia Leite e tal, a maior parte das mulheres que cantam hoje no Brasil, ou elas cantam muita MPB, aquela coisa mais clássica e tal, ou então elas cantam muito funk e assim, aquela coisa mais pop, aquela coisa mais voltada assim para um público mais geral e tal, e realmente está faltando muito no Brasil. E a Una, ela de fato preenche muito essa lacuna. Talvez agora que a Lesha dando esse empurrão nela, como a Lesha deu, isso ajude ela a se encontrar mais. Eu acho que ela vai acabar se achando mais aí e tal. E uma das perguntas, obviamente, que a Ana Clara fez para ela foi justamente sobre isso, né? Como é que foi para ela participar do programa, mas como foi ela se encontrar ali com o Matheus? Porque um dos trechos que ela destacou ali do VT foi que ela ia encontrar uma pessoa maravilhosa e que ela ia viver uma coisa maravilhosa. E ela viveu, de fato. Independente, assim, gente, do que o Matheus tenha sido, de alguns comportamentos abusivos dele, vocês já viram aí, a gente já falou, o Matheus também tem um lado muito maravilhoso. Vocês viram também. O Matheus, ele não ele é temperamental. Vocês sabem disso, eu já falei diversas vezes. Mas ele não é nenhum monstro.
O Matheus precisa cuidar dessa parte, sim, mas ele não é nenhum monstro. No geral, eu acho que o Matheus precisa, sim, se cuidar. Acho que o Matheus precisa aprender a lidar com essa animosidade que ele tem. Mas fora isso, eu acho que o Matheus é, de fato, uma pessoa maravilhosa. Eu acho que o Matheus é uma pessoa legal de se viver quando ele tá no melhor estado dele. É o que a gente viu no programa. É o que as pessoas gostam dele. É o que as pessoas guardam na memória dele. Sobre ele, aliás. O melhor momento dele. Então eu acho que o Matheus, ele deveria também aprender isso, a lidar com essas questões e aprender a ser essa pessoa que as pessoas aqui fora amaram ver. Esse cara legal, esse cara que as pessoas assim, olha, que cara bacana que ele é. Eu acho que isso faria do Matheus uma pessoa bastante interessante, inclusive. Mas enfim, isso aí foi o que eles destacaram, assim, do relacionamento dela com o Matheus. E ela falou que isso foi também o que ajudou ela a ter uma certa segurança dentro do programa, a entender que o Matheus ali também era algo importante para ela, mas não só. Ela falou também que, fora isso, o Matheus, além de ter dado essa segurança, além de ter permitido para ela viver esse sentimento, também permitiu que ela pudesse se expressar um pouquinho melhor. Ela se expressou de fato melhor, porque o Matheus deu esse empurrão nela em muitas coisas. O Matheus foi importante na trajetória da Una dentro do programa. Independente, gente, deles namorarem ou não, independente do que vai acontecer aí entre os dois, se os dois vão ter algum tipo de relacionamento ou não, gente, eu acredito que o Matheus, ele teve uma importância muito grande na trajetória dela e ela teve uma importância muito grande na trajetória dele. Então eu acho que isso aí não tem como se apagar. E aí os dois se complementaram em algum momento aí nesse programa, que isso realmente ficou na história. Quem vai rever esse programa no futuro vai entender que os dois se complementaram. Eu achei interessante que ela própria reflete sobre isso. E aí falaram de toda a trajetória deles ali. O Matheus, ele tem esses problemas, ele é um cara legal. Eu não consigo ver o Matheus sendo uma pessoa que não seja legal. Eu só acho que o Matheus precisa aprender a lidar com a animosidade que ele tem, essas coisas que ele tem. Às vezes ele não gosta de lidar com adversidades e tal, e às vezes ele é muito irônico com elas. Mas fora isso, eu não vejo ele como sendo aquela coisa, um monstro. Ele não é um monstro. Aí depois a Ana falou desse almoço, esse café da manhã, aliás, que eles tiveram hoje, que eu citei pra vocês, que foi justamente eles recebendo ali o vídeo dos familiares dele. A Leide recebeu da mãe dela, o Luca recebeu do irmão. O irmão do Luca é a cara dele, vocês já notaram isso, né? O irmão do Luca é aquele que tá bem no canto da tela. É a cara dele. Inclusive, ele tá vestido do mesmo jeito e com a mesma barba. Eu fui procurar no Instagram, o nome do irmão dele é Juan. Os dois são iguais, gente, são parecidos. Ele é um pouquinho mais velho, eu acho que é uns 2 ou 3 anos, um pouquinho mais velho que o Luca. Os dois são muito iguais, parecem irmãos gêmeos. Eles são muito parecidos. E os dois têm uma voz bem parecida e tal. Eu acho assim que os dois vão acabar voltando essa dupla sertaneja. O Luca ficou bem emocionado. O Matheus recebeu um vídeo da irmã. A Una recebeu um vídeo da mãe. A Leide recebeu um vídeo da mãe também. E aí eles receberam também um vídeo lá do influenciador do Kawaii. Fizeram a assinatura deles. Viram a capa das músicas deles aqui e tal. Enfim, né? Fizeram aí a última ação aí do patrocinador. E aí depois, né, fizeram essa pergunta para eles ali, como é que tinha sido toda essa trajetória, como é que eles viam toda essa trajetória deles ali, qual foi o momento que eles acharam que eles iam ficar no programa, qual era o momento que eles perceberam, o público gosta de mim. A Leide disse que para ela foi justamente na primeira batalha que ela foi. Ela não imaginava que ela fosse ficar. Naquela primeira batalha, ela imaginava que ela fosse ser eliminada. E aí, quando ela foi para aquela primeira batalha e ela voltou,
ela disse que foi uma coisa que modificou muito. Ela também falou ali das alianças, né? Ela falou de outras coisas também, das relações que ela teve na casa. Ela disse que os problemas que ela teve com o Nick, que para ela foi uma das maiores decepções que ela teve. Eu acho que foi essa palavra que ela usou. Porque o Nick também é da mesma do Espírito Santo, da terra dela. E ela achou que fosse se conectar com ele exatamente porque os dois são da mesma terra, mas no fim acabou não se conectando com ele, acabou se distanciando dele. E aí depois ela falou também da Nicole, do que aconteceu nos últimos dias ali, da Nicole ter indicado ela e tal. Então ela realmente falou dos dois também. Mas ela citou que um dos maiores momentos dela foi justamente esse, quando ela percebeu que ela voltou naquela primeira batalha e que ela foi voltando nas outras, mas a primeira foi a mais decisiva para ela. Uma outra foi o Luca, que ela perguntou assim a mesma coisa. Quando foi que ele percebeu, essa foi a pergunta que o público mandou, que ele ia ficar no programa? Quando foi que ele percebeu que ele tinha uma certa, que ele ia ficar, que ele não ia ser eliminado? O Lucas, se eu não me engano, ele falou que foi exatamente no primeiro duelo que ele teve com a Heloísa, que ele que ele ficou imune. E aí ele disse que ele teve a certeza que ele ia ficando na casa, porque depois ele ganhou o Hitmaker naquela mesma semana. E aí ele foi falando, relembrando que a partir dali ele foi ficando. Mas depois ele foi caindo na batalha. E aí ele disse que toda vez que ele ia pra batalha, ele ficava nervoso, achando que ele ia ser eliminado. Mas no fim ele ia voltando, no fim ele ia ficando. No fim ele ia permanecendo no jogo. Mas ele falou que o momento decisivo para ele, que fez ele sentir que ele ia ficar no programa, foi justamente o primeiro duelo. Ele disse que aquilo foi decisivo para ele. Aí pro Matheus ele falou que o momento mais decisivo para ele, que ele sentiu que ele ia ficar no programa, foi quando ele cantou Caleidoscópio, numa das batalhas. Que ele estava ali disputando voto com essa música. Ele disse que foi um dos momentos mais importantes, porque foi com essa música que ele voltou pro jogo. Então ele falou, se eu não me engano, acho que foi na terceira semana. Eu posso estar enganado, mas acho que foi na terceira semana. E aí ele falou que isso definiu muita coisa, mudou muita coisa pra ele. Foi quando ele percebeu que o público gostava dele, foi quando ele percebeu que o público ali queria, de uma certa forma, a continuidade dele no jogo e tal. E isso definiu muita coisa pra ele também ali. E aí ele foi, e essa foi uma música importante, e isso deixou isso muito claro pra ele também. Pra Una, ela falou que foi um dos momentos dela que ela imaginou. Ela disse que toda semana ela imaginava que ia sair. Mas ela disse que a música, assim, que o momento que ela imaginou que ela fosse ser eliminada, que ela planejou ali, foi a música Dengo. Ela disse que ela fez ali, ela disse, se eu sair até a música Dengo, tá legal, porque pelo menos o público viu as coisas que eu fiz e tal. Mas aí ela disse que foi sendo surpreendida a cada vez que ela ia ficando, a cada semana que ela ia permanecendo no jogo, a cada vez que ela ia ficando no jogo, e isso ia deixando ela cada vez mais surpreendida ali no jogo e tal. Então isso fez a diferença para ela. Então ela só foi deixando a coisa acontecer. Mas a Ana Clara, ela deixou assim meio claro para Ana Clara que ela se sentia muito insegura a cada semana, porque ela não tinha as referências que os outros tiveram antes, mesmo ela tendo ganhado o Hitmaker, mesmo ela tendo ganhado as provas, ela foi dona do palco, ela foi estrela da semana, então ela tinha assim uma certa referência com relação a isso. E ela também foi para a batalha, junto com o Matheus, inclusive. Então ela tinha assim essa referência, mas na cabeça dela não era assim que as coisas funcionavam, né? Pelo menos foi o que ela deu a entender. E aí ela se sentia insegura toda semana, porque reality show era a mesma coisa, ela não sabia o que ia acontecer. E mostraram depois alguns trechos dela, né?
Aí o programa ele terminou na Globo, gente, e continuou lá na Globoplay. Na Globoplay eles entrevistaram a Ana Clara. A Leide perguntou para Ana Clara como é o pós-reality show, como é que é se sentir assim no pós, como é que vai ser esse pós. E a Ana Clara disse logo assim para eles: olha, gente, vai ter muita gente que vai criticar vocês, vai ter muita gente que vai dizer que vocês deveriam ter feito azul quando vocês fizeram amarelo, que deveria fazer, que vocês deveriam ter ido pro verde quando vocês foram no azul e tal. Não liga pro que vão falar de vocês, não liga pro que vão criticar vocês, fica com aquelas coisas que vão falar positivamente de vocês e tal. Vocês construíram a trajetória de vocês aqui no jogo, vivam os frutos do que vocês tiveram aqui no jogo e tal. Aproveitem esse momento, aproveitem o que vocês têm para aproveitar, enfim. Ana Clara disse assim que o pós deles, a partir de amanhã, que eles vão reencontrar o mundo aqui fora, vai ser também o pós onde eles vão ver que tudo assim é uma possibilidade de portas que vão se abrir para eles e tal, e que eles têm mais que aproveitar isso e não se ligar nas críticas que eles vão receber. Achei interessante, inclusive, ela falar isso para eles, né? Ela relembrar esses momentos aí que eles vão encontrar aqui fora. Aí até o Luca, uma coisa que assim, o Luca ele tava muito, não sei se ele tava ansioso, mas assim, eu acho que depois que... Na Globo ele já tava assim, mas ele tava mais controlado. Depois que saiu da Globo, entrou lá na Globoplay Multishow, ele ficava ali meio que fazendo várias perguntas, meio que interrompendo os outros, tá? Eu acho que ele já tava mais relaxado, e aí ele se sentiu mais à vontade para fazer algumas perguntas para Ana Clara, para todo mundo ali também. E aí ele foi fazendo várias outras perguntas e tal, foi dizendo ali as impressões que ele estava tendo do jogo, das coisas que estavam acontecendo, das coisas ali. E a Ana Clara foi perguntando para eles quais eram os momentos que eles queriam rever das batalhas, né, que eles participaram. A Leide disse que foi Alívio. Ela queria rever Alívio, que foi segundo ela, um dos momentos mais marcantes dela. Segundo ela, foi uma semana muito difícil a que ela passou quando ela cantou essa música. Ela disse que essa semana ela teve medo de ser eliminada. Então essa música, Alívio, foi uma música que marcou demais ela e tal. Então ela viu um trecho dessa participação. E aí ela explicou por que ela quis ver essa música. Ela disse que essa música foi muito marcante por tudo que ela representava. Ela falou aí, relembrou, né, o contexto do programa, do porquê que ela cantou essa música. E falou também desse medo da eliminação que ela sentiu pela primeira vez. E até depois o Luca falou assim, né, mas você tem o dom, porque as pessoas quando ouviram essa música, ouviram você cantar pela primeira vez, simplesmente choraram. E a gente que estava te assistindo lá da casa chorou. Você tem esse dom, essa bênção, que quando você começou a cantar, todo mundo estava chorando. E eu também lembro disso. Eu estava assistindo, isso foi naquela batalha de segunda-feira, que foi feita na segunda. Já foi bem, acho que já foi bem no meio do programa pra cá. Aquela batalha foi assim, ela se apresentou com essa música e foi muito emocionante a gente ouvir a Leide cantando essa música. Eu ouvi, essa música foi tão tocante, de fato, assim, você queria chorar ouvindo ela cantando essa música. E ela foi, assim, uma coisa tão profunda, eu nunca senti aquilo tão profundo, ela tocando em mim tão profundamente, só com aquela música. Então o Luca falou que ela acessou assim muita gente assim, que todo mundo tava chorando. Ana Clara falou a mesma coisa, que muita gente ali na plateia tava chorando de ouvir a Leide cantar essa música, que muita gente em casa relatou a mesma coisa, que essa música fez muita gente chorar. Então isso também ajudou muito a Leide a voltar naquela batalha. Falei pra vocês, né? Naquele momento isso foi bastante interessante. Aí depois o Luca pediu pra ver Cuida Bem Dela, que foi
se eu não me engano, uma das músicas que ele cantou na batalha, ou então que ele foi hitmaker, tá? Não vou lembrar qual foi o hitmaker dele, tá, gente? Eu não vou lembrar. Tá? Eu acho que foi essa o hitmaker, tá? Não vou lembrar, tá, gente? Faz o quê? Vocês vão querer assim, tem mais de um mês isso aí, né? Tem muita informação aí. Mas ele disse que essa música foi bastante importante, porque foi uma das primeiras vezes que ele foi bastante ouvido. Ele falou que junto com o irmão, com a dupla sertaneja deles, ele não tinha tanta gente ouvindo ele ao mesmo tempo, que ele não tinha tanta gente disposta a ouvi-lo e tal, e que essa foi a primeira vez que alguém ouviu ele, que ele teve mais de não sei quantos mil ouvintes, que isso aí foi hitou e tal, e que teve tanta gente ouvindo, e que isso marcou demais ele. Então essa música foi muito importante para ele. Eu achei, essa foi uma das melhores covers que ele fez, inclusive, porque essa música estava muito bonita. Na voz dele ficou muito bonita essa música. E eu acho que ele deveria, inclusive, investir muito em músicas nesse estilo dele, assim. Não estou dizendo que ele tenha que ficar fazendo cover, não é isso que eu estou dizendo. Que ele tenha que pegar músicas nesse estilo mais romântico, porque isso combina muito com a voz dele. Não combina com a voz dele essa coisa de balada e tal, acho que isso não combina. Mas essa coisa romântica dele falar de amor, isso aí combina muito com a voz dele. E essa música, Cuida Bem Dela, foi uma das melhores que ele já cantou no programa. Foi o hitmaker da semana, eu não vou assim dar certeza pra vocês, que eu realmente não lembro. Mas ele falou assim que foi uma das primeiras vezes que ele foi muito ouvido. Ele teve muita gente ouvindo e tal, e isso marcou ele demais. E essa música realmente foi muito marcante, não só pra ele, mas pra todo mundo que torceu por ele naquele momento. E eu falei pra vocês, né, que foi assim, o Luca, eu não gosto de sertanejo, mas eu ouvi o Luca e gostei muito da música dele. Acredito que ele realmente, se for seguir essa música sertaneja, essa música aí, ele pode, esse estilo, ele pode ir pra esse lado romântico. Isso vai pegar muito bem pra ele. Aí foi o Matheus pediu pra ver Caleidoscópio e tal, que foi uma música que ele participou na batalha e tal, e foi a música que ele disse que entendeu que era aquilo que o público queria que ele fizesse. Então ele disse essa foi a música que ele percebeu que o público queria que ele permanecesse no jogo. Então ele só falou, essa é a música que o público quis e eu fiz. Pronto, o público queria isso, eu entreguei isso pra eles. Foi isso aí, ele disse que definiu muita coisa. E ele foi uma batalha que ele falou que foi junto com a Una, então foi uma batalha que marcou bastante. Aí a Una pediu pra ver a música que ela tava cantando com o Vestido do Barraco. O Vestido do Barraco, né, pra quem não lembra, foi justamente esse vestido que ela tava aí, meio sensual e tal, e que ela pediu uma opinião do Matheus. E aí o Matheus não gostou muito, porque ele achou o vestido muito sensual e tal, mas mesmo assim ela vestiu. E aí, eles dois meio que brigaram por causa disso. E aí, isso foi também uma das melhores apresentações dela, né? Não vamos negar, não. Foi uma das melhores apresentações dela. E aí, ela relembrou esse momento aí dos dois, que os dois tiveram no programa, né? Foi bastante interessante ela querer rever essa música. Então, assim, eles reviram muitos momentos aí deles, da trajetória. Ana Clara lembrou ali como o público reagiu a toda essa trajetória, todos eles ali e tal. E aí depois a Ana foi lá e mostrou para eles os memes que eles viraram aqui fora. E foi aí a parte do... Ela mostrou o da Lady. O meme da Lady foi justamente... Eu não consegui captar, gente, na hora, tá? Porque eu tava vendo a Fazenda e aí acabou que eu esqueci o momento, tá? Mas o meme da Lady foi... naquela hora que ela disse que crente não é trouxa. E aí, eu esqueci mesmo de captar, gente, assim, porque eu tava realmente vendo a Fazenda. E aí, mas eu peguei esse do Luca, aonde o Luca diz assim que ele podia ter mijado na calça. E aí foi quando ele admitiu, né? Aí pegou aí o negócio do Chico Barney, dizendo aí pra ele a reflexão do que era. Olha aí o que o Chico Barney falou na época. Não pôde ir no banheiro, mas ele não entendeu como uma proibição de fazer xixi. Achei incrivelmente normal a reflexão de Luca.
E de fato, foi o que o Chico Barney escreveu e ele falou isso no vídeo. Amanhã, certamente, o Chico Barney vai falar disso lá no programa dele do UOL. Foi bastante interessante. E aí o Luca, de fato, admitiu aí, de novo, né, que ele não tinha mesmo entendido essa regra de que não podia ir no banheiro. Que realmente ele não tinha compreendido assim desse jeito. E que ele foi na inocência mesmo. Que para ele a proibição era ir no banheiro. Mas não era a proibição de fazer xixi. E que quando ele avisou a produção que ele estava apertado e que ele ia urinar, na cabeça dele, a produção ia intervir e ia desclassificá-lo. Só que a produção não fez isso. Então, como a produção não fez, basicamente, ele interpretou isso como uma permissão. A produção não fez nada, então eu vou continuar fazendo. E aí ele até falou que na cabeça dele o Rodrigo também fez a mesma coisa, porque ele disse que o Rodrigo também estava pulando, que o Rodrigo também estava bastante incomodado e que em momentos depois o Rodrigo estava bem legal. Só uma única pessoa pode dizer isso ou não, o próprio Rodrigo. O Rodrigo disse que não mijou. Mas enfim, né? Quem é que vai checar isso agora? Não tem ninguém para checar, né? Não dá mais para checar isso, né? Fica aí uma crítica aí que continua valendo. Eu falei desde aquele momento, né? Vai fazer prova de resistência, que eles não podem urinar e tal, coloca aí pra gente ver o short, pra gente ver a perna deles, pra gente ver a parte da frente, né? Porque se eles urinarem e tal, vai ter uma poça lá embaixo. Se eles urinarem, manda eles vestirem um short claro, porque se eles urinarem, a gente vai ver lá o short molhado. A gente vai ver que eles fizeram. E aí a gente vai poder, eles fizeram. Eu acho que o Boninho aprendeu essa lição, acho que o Dourado, que vai continuar agora o programa, aprendeu essa lição, né? Enfim, mas ele admitiu que foi inocência mesmo e que ele não ia se prejudicar, que ele não ia fazer algo para se prejudicar. Enfim, tanto admitiu que ele não ficou ali com a imunidade, né? A Ana Clara até riu depois dessa situação, né? Aí depois o meme do Matheus ali, que foi justamente depois da Katy Perry ali, que ele pegou, ele foi benzido ali e tal. Aí depois foi junto com a Una também, o dele, que foi a Una dizendo que ela falou com a Katy Perry, que ela bebeu a água que a Katy Perry bebeu e tal. Então assim, eles relembraram todos esses momentos icônicos dele no programa. A Ana Clara também relembrou algumas coisas deles ali, gente, que eu, assim, desculpa que eu não vou poder lembrar tudo, porque é muita informação. Mas uma das coisas que eles relembraram ali também foi, só pra gente encerrar aqui o nosso programa, foi sobre as expectativas, né, que eles têm para agora, pro final, né, o que eles viveram ali no programa, o que eles vão levar do programa. A Lady disse que vai levar do programa tudo que ela aprendeu ali, que ela descobriu que cantar música evangélica, cantar gospel e ser um artista completo, as duas coisas não precisam se anular, mas podem caminhar juntas. O Luca disse que ele aprendeu tanta coisa ali, que foi quase uma faculdade que ele viveu no programa e tal, foi quase uma trajetória, e que isso mudou a vida dele. Ele agradeceu o Boninho, agradeceu ali toda a produção da Globo por tudo que ele viveu. A Lady a mesma coisa, agradeceu ali tudo que ela viveu nesse programa. Eles até perguntaram, você ia mudaria alguma coisa? A Lady disse que não mudaria. Ela disse que a única coisa que talvez ela mudaria fosse só a insegurança. Que no momento que ela entrou, ela se sentia insegura, mas agora, se ela entrasse com a mentalidade de hoje, ela não se sentiria mais tão insegura. O Luca disse que ele não mudaria nada, que ele seria a mesma pessoa que ele foi. E até que se ele mudasse alguma coisa, não teria sido a mesma trajetória, né? Se ele não tivesse mijado ali, ele não teria tido o mesmo destaque que ele teve. O Matheus também falou a mesma coisa. Eu não mudaria nada do que eu fiz aqui. Porque se ele tivesse mudado alguma coisa, não seria a mesma pessoa. Não teria tido a mesma trajetória. A Una só falou ali que ela também não mudaria nada. Talvez a única coisa que ela mudaria fosse só a questão da segurança, que ela seria mais segura. Aí a Ana Clara desejou boa sorte para eles, lembrou, né, que a votação tá em aberto ali
e encerrou lá o programa na Globoplay e no Multishow e mandou eles de volta lá para casa. Enfim, gente, foi isso aí, o último programa mesmo para valer. Amanhã é a grande final. Ela disse que eles vão cantar 2 músicas ali, tá? Acredito eu que são 2 músicas individuais, apesar de que eu vi eles ensaiando uma música em grupo, tá? Então acredito que seja também uma música em grupo que eles vão cantar e executar amanhã. Enfim, amanhã de dia eu vou saber, né? Porque amanhã vai ser o dia todo de ensaios ali, a gente vai descobrir o que vai ser, como é que as coisas vão andar, tá bom? Enfim, acredito também que eles vão aumentar o prêmio, que não vai ficar só em 750 mil reais, como já estava antes. Acredito que eles vão dar aí mais uns 250 mil para chegar logo a R$1 milhão, né? Para dar uma equiparadazinha com a Grande Conquista, né? Até a Grande Conquista pagou R$1 milhão, porque que eles vão pagar só 500 mil agora, né? Certamente vão dar uma aumentadinha aí nesse prêmio. Enfim, gente, amanhã é a grande final, ainda bem, né? Apesar de tudo, o programa trouxe bons frutos aqui pra gente, pro canal, mas eu admito pra vocês que eu fiquei cansado nesses últimos dias. Cobrir 2 reality shows ao mesmo tempo é cansativo, são 2 informações que você tem que atender ao mesmo tempo. Eu trabalho sozinho, não tem ninguém pra me ajudar com essa parte. São 2 TVs, por exemplo, que eu tenho que manter ligadas ao mesmo tempo para assistir. Uma fica ligada ali no Estrela da Casa, outra fica ligada na Fazenda. E aí, quando não tá acontecendo nada de interessante numa, abaixa o som aqui, aumenta o som da outra. E aí tá acontecendo um barraco numa, você tem que entender o barraco, como foi que começou o barraco, para onde a coisa tá indo. Aí depois você desliga aquela, você baixa o som, você aumenta a outra. É extremamente cansativo. Então esses dias vocês notaram que eu realmente apareci gravando aqui com sono. É por causa disso, gente. Foi muito cansativo, tá? Mas vim aqui com todo o prazer e alegria que eu posso ter para vocês, porque eu amo fazer isso aqui. Amanhã é o nosso último dia de Estrela da Casa, o último dia dos nossos programas aqui cobrindo Estrela da Casa. Agradeço a audiência de vocês aqui no Estrela da Casa, agradeço a audiência de vocês na nossa cobertura aqui, que foi crescente ao longo de toda essa temporada. A Ana Clara confirmou que vai ter uma segunda temporada do Estrela da Casa. Aliás, ela disse que espera que tenha muito mais do que uma segunda temporada. Ela deixou ali bem claro que espera que o programa tenha continuidade. E que esse também é um dos maiores destaques dela como apresentadora. Então eu acho que sim, talvez a Globo invista mais na Ana Clara também, né? Mas isso aí a gente vai ver amanhã, ela deve confirmar ali para todo mundo na Globo aberta que vai ter a segunda temporada, tá certo? Amanhã ela deve dizer isso ali com mais clareza. No fim das contas, é isso que a gente tem para trazer para vocês, gente. Obrigado aí pela audiência de vocês. No próximo vídeo, daqui a pouco, já vai ter algumas coisas sobre a Fazenda, tá bom? Não vou trazer, nossa, grandes novidades, porque não mudou muita coisa. Mas tenho alguns VARs aí interessantes que vão mudar um pouquinho a percepção de vocês sobre alguns acontecimentos. E eu faço esse convite para vocês. Vai acabar o Estrela da Casa? Vai. Mas se você gosta de reality show, vem comigo ver a Fazenda. Tá legal. A Fazenda, sim, eu sei que tá um pouquinho flopado nesses dias e tal, mas vai dar uma melhoradinha. Conheço o Carelli. Agora que acabou a Estrela da Casa, ele vai dar uma aumentada na carga das tretas lá da Fazenda. E aí vai ficar interessante da gente ver. Querem saber de uma? Larissa já tá com o ranço do Sacha. Fiquem com essa informação. No próximo vídeo eu te conto mais. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.